A Aston Martin surgiu com uma nova asa traseira genial. Eles encontraram uma brecha nos regulamentos que irá permitir que produzam mais downforce. Embora o novo regulamento seja contra a endplate, a Aston Martin encontrou uma maneira de fazê-lo legalmente. Acreditamos que essa é uma mudança tão grande que provavelmente muitas das outras equipes já estejam trabalhando numa cópia. Então vamos ver como eles fizeram isso e quanta diferença isso realmente fará. Primeiramente, porque a Aston quer uma endplate em sua asa traseira. É porque isso permite que eles produzam mais downforce, tornando a asa mais eficiente, ao impedir que o fluxo se espalhe para a parte traseira. Uma asa num carro de corrida cria baixa pressão abaixo da asa e alta pressão acima dela. Essa diferença coloca uma carga aerodinâmica na asa. Mas se você não tiver uma endplate na asa, a alta pressão se espalhará abaixo da asa. Isso significa que nem toda a superfície da asa está criando um pico de downforce, o que os torna menos eficientes. A endplate impede isso, e se você reparar nas asas de carros comuns, carros de corrida e até alguns aviões, eles têm endplates para torná-los mais eficientes, mas aqui vem a desvantagem: vórtices. Endplates tendem a tornar os vórtices muito mais fortes, criando não apenas muito arrasto, mas também um fluxo turbulento que perturba a aerodinâmica do carro atrás. Não é o que esperamos de uma boa corrida. Então é por isso que esta foi uma das muitas mudanças no regulamento para este ano. A forma curva da asa nos regulamentos atuais produz menos pico de downforce, mas permite que o fluxo se espalhe em vez de criar vórtices prejudiciais. Mas quando você está tentando obter vantagem sobre seus adversários, qualquer pequeno aumento de carga aerodinâmica importa. Então a Aston foi criativa. O novo regulamento tem raios mínimos e máximos para as asas e uma regulamentação para continuidade. Deixe-me explicar. Isso significa que eles precisam fazer uma asa contínua em sua forma para que não possa ter uma placa, figurativamente, parafusada. Tem que ser uma forma consistente. Isso explica por que a endplate da Aston Martin tem essa forma, para contornar essa regra. Então, vou deixar o Scarbs explicar. As equipes aerodinâmicas obviamente gostariam de ter o benefício da parte superior da endplate, mas o regulamento à primeira vista impede que você faça isso, porque exige certos raios de onde o vento sobe para a ponta da asa e em seguida curva-se para baixo na endplate. E ao fazer isso, eles aplicaram dois raios mínimos, um côncavo e um convexo. Agora, mais uma vez, se você aplicá-los, todas as equipes que estiveram no grid até agora este ano, de todas elas, a Aston Martin olhou muito mais de perto os regulamentos e percebeu, ao invés da asa cruzando, subindo um pouco e depois encontrando esse raio para descer, e se eles continuassem então aquele raio ao longo de todo o percurso, depois para trás e para baixo novamente, você pode de fato pegar esse pequeno pedaço de endplate agora nesta nova asa traseira. E quando você analisa os regulamentos, não é algo que salta imediatamente, mas quando você aplica o regulamento ao design do Aston Martin, em termos de continuidade da curva, no mínimo dos dois raios côncavos, quão longe estão, sabe, sendo aplicados ao longo da envergadura da asa, você verá que é completamente legal agora. Portanto, espero que todas as equipes tenham isso projetado e pronto para uso em breve, mas é improvável que elas as usem nas pistas mais rápidas. A parte frontal estranha dessa endplate é necessária para passar a regra, mas está longe de ser ideal. Provavelmente causará alguma separação de fluxo e criará um bom arrasto. Portanto, essa endplate provavelmente será usada nas pistas onde as equipes estão tentando obter o máximo de downforce, lugares como Hungaroring, Singapura e Zandvoort. Isso também explica por que a Aston a trouxe para a Hungria. Esse carro não está à altura em relação ao resto de seu pacote. Então é difícil ver se fez alguma diferença, mas se virmos isso adicionado a um carro de ponta, vamos descobrir. Mas há mais uma coisa sobre a qual precisamos conversar. Todos nós gostamos do que esses regulamentos fizeram para as corridas desde que fomos para as pistas adequadas. Houve muitas corridas apertadas. A Aston acabou de lançar uma solução que pode prejudicar isso. Do meu ponto de vista, não existe isso de espírito do regulamento. É trabalho da FIA fechar as brechas antes do início da temporada, para que equipes como a Aston não possam fazer isso. Acho que a Aston será capaz de fazer uso de sua nova criação. De certa forma, é como o difusor duplo, uma solução inteligente que contorna os regulamentos que controlam o design dos carros. Fair play dos engenheiros da Aston, eles pensaram nisso e fizeram com que funcionasse e assim deveriam ser autorizados a usá-lo. Isso vai tornar as coisas um pouco mais difíceis para os outros carros seguirem, mas não acho que uma peça-chave em termos de carros que simplesmente não serão capazes de seguir, ou que será mais difícil.
E novamente, afastando-se da intenção dos regulamentos, que todos apoiaram e todos realmente querem, a garantir que esses carros possam seguir. Se houver um problema difícil aqui, se eles acabarem com uma diretriz técnica que possa levar a muitas discussões com a equipe, potencialmente até mesmo ações legais e, sabe, equipes que competem sob protesto de outras equipes ou da FIA, ou permitem que ele corra e em seguida o excluem dos regulamentos do próximo ano. Mas é interessante que ninguém protestou contra isso. Se você pensar no DAS, a Red Bull estava lá para protestar, como eles têm todo o direito de fazer. Talvez não haja muitas equipes que vejam a Aston como uma ameaça, mas também as equipes podem não ter conseguido encontrar uma regra que tenha sido infringida. Então, fair play para a Aston, bom trabalho.